Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como falei, o tema da nossa aula de hoje é a comunicação. E, em comunicação, a palavra que mais se ouve é mídia. Então, precisamos também entender o significado desse termo. A palavra mídia vem do latim medium e significa meio intermediário. A palavra se popularizou no inglês media por volta do século XIX, com a invenção da imprensa. A mídia consiste no conjunto de diversos meios de comunicação com a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. Esse universo engloba uma série de diferentes plataformas, como jornais, revistas, a televisão, o rádio e a internet. Como vimos, mídia nada mais é do que os meios de comunicação. E agora você pode estar se perguntando: qual a importância da gente estudar isso? Para que eu preciso saber quais são os diferentes meios de comunicação? Como todos nós sabemos, a comunicação está presente no nosso dia a dia, quer a gente queira ou não. E ela traz informações pelo rádio, pela TV, pela internet, pelos nossos smartphones, entre outros. Mas da onde vem essa informação? É uma informação confiável? Por isso, é importante que a gente saiba diferenciar o que é fato e o que é opinião do autor daquela informação. Assim, podemos identificar a veracidade das informações e teremos então uma base para tirar as nossas próprias conclusões sobre o assunto. Existem dois tipos de mídia. A primeira é a mídia analógica, também chamada de mídia tradicional. Nela, o processo de comunicação é unilateral, ou seja, o receptor, que é quem recebe as mensagens, não consegue responder ou interagir com a informação ou o conteúdo que recebe. Esse tipo engloba os jornais, as revistas, a televisão e o rádio. O segundo tipo são as mídias sociais ou digitais. Ele se desenvolveu com o aparecimento e o desenvolvimento da internet e já faz parte hoje do nosso dia a dia. Esse tipo de mídia facilita a troca de informações entre os produtores midiáticos e os receptores, além de possibilitar algo inédito e revolucionário na comunicação, a interação instantânea entre ambas as partes. As redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube e blogs são exemplos dos principais meios de comunicação digital existentes. Mas qualquer um pode escrever nesses meios de comunicação. Na chamada mídia tradicional, as informações são transmitidas através de notícias, reportagens e artigos, que são escritas por jornalistas ou especialistas no assunto. Sendo assim, é mais fácil controlar essa fonte de informação e garantir que sejam divulgadas informações verdadeiras. Já com a mídia digital, houve uma verdadeira revolução. Ela democratizou as falas e os acessos, sendo que hoje todo mundo pode transmitir a informação ou opinião que quiser para todo mundo. E essa democratização da comunicação foi muito importante e benéfica em vários pontos, mas trouxe também alguns perigos. Como saber se a pessoa que está se comunicando com a gente está passando uma informação ou apenas uma opinião? E se for informação, ela é confiável? Como saber diferenciar? Para isso, precisamos saber alguns conceitos básicos do jornalismo. Vamos a eles. Existem dois tipos de jornalismo: o informativo e o opinativo. No jornalismo informativo, o objetivo é informar o leitor, sem emitir opinião. É importante lembrar que, mesmo com o jornalista tentando ser o mais imparcial possível, ele acaba por transparecer na forma dele escrever como ele pensa sobre o assunto. Afinal, todos nós temos nossas crenças, nossa forma de enxergar o mundo, nossa moral, como já discutimos anteriormente,
e não conseguimos nos desvencilhar totalmente na hora de escrever. De qualquer forma, existe o compromisso por parte dos jornalistas de mostrar os diversos lados da questão e se ater aos fatos, para deixar a interpretação para o público. Os tipos mais comuns de jornalismo informativo são: o primeiro é a notícia. O discurso é indireto e a voz é exclusiva do repórter. Não é assinado pelo jornalista, é imparcial e traz fatos do cotidiano. O segundo é a nota. O mesmo que notícia, mas menor. Só traz as informações básicas, sem aprofundamento. E a reportagem. Discursos mistos, opiniões de entrevistados, especialistas, cientistas, etc. É assinado pelo jornalista. O ângulo é mais pessoal e traz assuntos de interesse social e político. Já no jornalismo opinativo, transparece o ponto de vista de quem escreveu, ou do veículo, jornal, revista, etc. Neste caso, fica bem claro que a opinião é da pessoa que está escrevendo, que pode ser um jornalista ou não. Os principais tipos são: o primeiro é o editorial, que apresenta e defende a opinião de jornal ou revista em relação aos mais diferentes assuntos do cotidiano. O segundo é o artigo, que é um texto em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitos. Neles estão incluídas as colunas, que são artigos escritos por especialistas sobre um determinado assunto, jornalistas ou não. Essa distinção é mais fácil de ser feita quando consultamos os canais oficiais de notícias, os jornais e as revistas físicas ou digitais, que deixam bem claro qual é o seu posicionamento. Mesmo assim, não podemos confiar cegamente nessas fontes. É preciso ficarmos atentos às diversas estratégias usadas pela mídia para manipular as pessoas. Vamos discutir algumas delas. 1. Mudando o foco das pessoas das informações importantes. Para isso, utilizam recursos como informações irrelevantes, piadas, fotos fofas, etc. 2. Exagerando o problema, o chamado sensacionalismo, que pode causar reações sérias na sociedade. 3. Mostrando informações gradualmente. Por mais difícil ou inverossímil que seja uma notícia, se for apresentada aos poucos, vai se tornando mais aceitável pelo público e pode ir moldando a imagem de uma pessoa ou um produto junto a esse público. 4. Adiando grandes decisões. Decisões dolorosas ou desagradáveis são melhor aceitas se as pessoas pensarem que é uma decisão para o futuro, não para agora. Um exemplo: o preço da energia elétrica vai subir, mas só daqui a uns 6 meses, daqui a 2 meses, etc. 5. Uso da linguagem. Você pode influenciar as pessoas usando argumentos e símbolos infantis para atrair o público, ou usando uma linguagem imperativa ou um tom autoritário. 6. Estimulando mais os sentimentos e menos a reflexão. A ideia aqui é bloquear a parte racional da mente. Pode-se usar imagens manipuladas ou fora de contexto, por exemplo. 7. Mantendo as pessoas desinformadas. Quais as fontes em que buscamos as nossas notícias? Acreditamos em tudo que vemos ou ouvimos? 8. Promovendo produtos medíocres. Passar a imagem que é legal ser estúpido, vulgar e rude. Um exemplo é promover programas que só mostram bobagens na TV e não se preocupar com assuntos mais sérios. 9. Fazer com que as pessoas se sintam culpadas. A ideia aqui é desviar a culpa dos problemas locais e do mundo para o público, como a guerra e a fome, por exemplo. 10. Sabendo das pessoas mais do que elas mesmas. Aí entram as invasões de privacidade, a espionagem e a manipulação da opinião pública. Hoje em dia, vemos muitas discussões sobre os dados que as mídias sociais obtêm de nós, usuários, e a venda desses dados para empresas, por exemplo. Nós mesmos, para usar uma rede social ou um aplicativo, aceitamos alguns termos que permitem a manipulação dos nossos dados, muitas vezes sem a gente saber. Na questão da manipulação da opinião pública, entram as tão famosas fake news ou notícias falsas. Essas notícias normalmente acobertam interesses políticos ou de grupos sociais, que procuram trazer a opinião pública para a sua causa ou modo de ver o mundo. E para atingir esse objetivo, usam de diversos artifícios,
que, se não estivermos atentos, somos enganados facilmente. Vou falar um pouco mais sobre as mídias sociais e as fake news numa próxima aula, ok? Aula que vem, trataremos da conceituação dos sistemas de governo. Vamos detalhar os sistemas existentes, mostrando as diferenças entre um e outro e como isso influencia na nossa vida. Espero vocês. Até lá!